podcast CNA na Escola. Ser bilíngue é pra já. Bem-vindos de volta à segunda parte do episódio 3 do podcast CNA na Escola. O Sérgio e o Vinícius vão continuar o bate-papo com a Keila sobre a importância da formação e do desenvolvimento de professores. Acompanhe! Mas me diz uma coisa, Sérgio. Qual a diferença de um professor do CNA, da escola de idiomas do curso, para um professor do CNA na escola? Aquele que está lá na escola dos nossos diretores. Tem alguma diferença? Tem alguma diferença na formação? Bom, deixa eu ver se eu entendi a pergunta, né? Do professor que trabalha no CNA ou do professor que trabalha numa escola CNA e um professor que trabalha no CNA na escola? Tá. Isso. O processo de formação de ambos os professores é basicamente o mesmo. Sim. Né? Então, todos eles vão passar por... A gente aqui no CNA, a gente tem uma preocupação muito grande com essa questão de formação, não só do professor, mas de todos os membros, todos os profissionais que compõem a equipe lá na ponta, lá nas nossas escolas. E todo professor, ele vai primeiro passar por um processo seletivo, né? Então, a gente entende que aí dá conta dele ter minimamente os requisitos de língua. Eu acho que essa é a primeira questão para a gente, do qual a gente não abre mão. Ele tem língua para conseguir começar a dar essas aulas. E, obviamente, a gente vai olhar aí as questões das competências técnicas dele, né? E aí, a partir disso, todo e qualquer professor CNA passa por um processo de formação e desenvolvimento. Sim. Né? Então, a gente acabou de lançar a nossa plataforma de ensino corporativo à distância, que faz parte de um projeto muito maior, que é a Universidade Corporativa do CNA, e todos os colaboradores têm uma trilha de desenvolvimento e o professor não é diferente. Uhum. Né? Então, ele tem um programa, uma trilha dividida em diferentes etapas, começando com uma formação inicial, na qual a gente vai falar um pouquinho sobre língua, sobre metodologia, enfim, tentando suprir as lacunas aí desse profissional que, porventura, ele possa ter. Né? Eu acho que a grande diferença, talvez, em termos conceituais, o professor do CNA, propriamente em si, ele não existe um requisito formal e excludente, né, de formação numa faculdade. A gente vai avaliar isso dentro dos recursos e dos instrumentos que nós temos aqui, ao passo que a gente sabe que no CNA na escola esse é um requisito formal. Esse é um requisito né? fundamental. Ele tem que ser formado no curso de letras, exatamente. Pedagogia, enfim. Mas, independentemente do perfil de formação desse profissional, como eu disse, o nosso processo seletivo ele vai primeiro considerar, ele tem a fluência mínima na língua necessária para isso, né? E o segundo momento é uma análise técnica do currículo dele, para a gente entender quais são as lacunas e, a partir disso, trabalhar o programa de formação que a gente estrategicamente, dentro da empresa, chama de programa de formação e desenvolvimento, não é treinamento, é um programa que dura durante toda a jornada dele conosco. Né? Então, enquanto ele estiver trabalhando na rede, haverá instâncias de formação e desenvolvimento, até mesmo porque ele é sempre acompanhado na escola por um profissional chamado coordenador pedagógico. Sim, então, ou seja, há um processo de formação contínua desse professor do CNA. Eu acho que esse é o ponto principal, processo. Né? Ele não é um evento pontual, situado no tempo pontual, ele é uma sucessão de eventos que passa desde instâncias informais, que é esse feedback, essa negociação que ele tem com o coordenador. Olha, eu estou aqui planejando a minha aula, né, dar uma olhada, então, no nível mais empírico e pragmático, né, de olhar como é que isso vai funcionar com esta turma em particular, eu estou pensando numa atividade, como é que funciona, até um nível mais abstrato e teórico, no sentido da reflexão sobre a prática dele. Então, por que você faz isso? Como é que o que você está me dizendo que você acredita conversa com o que você efetivamente faz? Claro, né? Existe um alinhamento aí. Uma coisa é dizer que eu acredito numa coisa e outra coisa é o que efetivamente eu faço. E a partir do momento que eu analiso isso, entender quais são os caminhos que eu posso trilhar e quais são as lacunas da minha formação, né? Que pontos que eu posso aprimorar, o que eu preciso entender
tanto em termos de língua, o que é que eu posso agregar, e aí isso pode caminhar para ele trabalhar para tirar uma certificação, ou uma certificação maior, ou uma questão realmente mais técnica, no sentido dele ter um repertório de técnicas, de conhecimentos que vão ajudar, que vão trabalhar a favor dele e principalmente a favor do aluno. A gente sempre bate muito na instituição aqui que a gente tem que dar aula para o aluno. Parece uma coisa que Parece óbvia. Uma coisa óbvia, mas nem sempre é. Mas muitas vezes o que acaba acontecendo é que o professor está dando aula para ele ou para o livro. Para o livro, E esquece do aluno. O que você fez hoje? Eu trabalhei as páginas 3, 4, 5. Tá, e o aluno fez o quê? Pois né? Então, não é... O livro sempre é o livro, o programa, enfim. São sempre instrumentos que ele tem para guiar o trabalho dele, mas o que importa efetivamente é essa sala que está na frente dele, né? Quais são os anseios, quais são as necessidades, quais são as dificuldades que eles têm, como é que esse professor, mais uma vez, munido de todo esse repertório de formação que ele tem, todos os conhecimentos que ele tem, como é que ele articula isso para que o aluno chegue no melhor resultado possível. Sim. Tá? Sim. E, Vinícius, você tem dado muitas palestras de formação de professores por aí, né? Falado muito sobre esse desenvolvimento. Uma vez eu vi o Mário Sérgio Cortella falando que todo diploma universitário deveria ter prazo de validade. E aí a gente ia renovando, fazendo, né, novos testes. Conta um pouquinho dessa sua experiência com professores. Olha, é uma coisa que eu gosto demais de fazer, né? Porque quando eu estou com professores e estou fazendo palestras e falo sobre desenvolvimento profissional, eu acho que é a minha pequena contribuição para a renovação dos diplomas que o Cortella mencionou, né? Olha só, porque... temos um caminho, gente. Não, porque eu acho que o professor que está nesse ambiente, que foi lá na palestra, que está interessado e que realmente tem uma escuta ativa e atenta para o que está acontecendo, ele está renovando o seu diploma, né? Ele está buscando essa continuidade, essa revalidação, né? Esse aprendizado. E assim, eu acho que eu tenho esse grande privilégio de trabalhar com muitos professores que querem realmente estar nesses eventos. Mas nem sempre isso acontece, né? Tem muita gente que está só de corpo presente. Então, eu acho que um dos grandes desafios que eu enfrento, e tenho certeza que o Sérgio também enfrenta, que qualquer pessoa que trabalha com formação de professores enfrenta, é essa dúvida eterna que a gente fica de o quanto que aquilo que a gente faz realmente impacta aquele profissional, né? Porque existe, principalmente na nossa cultura, uma crença muito forte que desenvolvimento profissional é da responsabilidade dos outros, né? A minha empresa tem que me desenvolver, o meu professor tem que me ensinar. A minha faculdade, meus pais, né? Tem um monte de... Um dos pontos que eu mais exploro e que eu acho mais importante, assim, as pessoas se apropriarem é que desenvolvimento real, desenvolvimento profissional é aquilo que é gerenciado, é administrado por você e para você. Então, eu posso dar uma palestra de 1 hora, eu posso dar um curso de 20 horas e ter pessoas que vão sair exatamente iguais a como elas entraram. Porque enquanto eu estava lá falando, ou eu, ou o Sérgio, quem quer que seja, a pessoa estava pensando na lista do supermercado, né? Eu tenho que comprar um brócolis, não posso esquecer da vagem. E eu tô lá falando para as paredes, né? E você, muitas vezes, desenvolve até estratégias para parecer que você está prestando atenção, né? Então, você cria uma oficina, você monta tudo ali para a pessoa participar ativamente e ela sabe fingir que ela está participando ativamente, super, você até acredita, né? Mas, na verdade, a pessoa está só realmente... fazendo o procedimento, o protocolo, né? O checklist ali para parecer que participou. E isso a gente nunca vai conseguir mudar. A gente não tem como chegar nessa pessoa. Se o desejo de crescimento, o desejo de desenvolvimento não vier do profissional, né? Esse é um dos grandes desafios de desenvolvimento profissional. E aí, né, nessas palestras, eu sinto, né? Posso estar me enganando, mas eu sinto, assim, meu coração me fala
que eu tenho muita sorte, um grande privilégio de trabalhar com pessoas que realmente querem aprender, que estão interessadas no que está acontecendo no mundo do ensino de inglês. E aí é a parte que faz tudo valer a pena, né? Porque é um prazer enorme trabalhar com quem está na mesma sintonia. Com gente que está predisposto, né? Que traz isso como prioridade. Mas eu acho que esse é um ponto, se você me permite comentar, Claro. eu acho que é um ponto super importante, independentemente, enfim, de onde esses cursos tenham acontecido, que é essa predisposição. E aí volta na questão da criticidade, está efetivamente aberto, porque às vezes a impressão que a gente tem em ministrando cursos é que as pessoas elas vão a esses cursos só para dizer, tá vendo? Eu já sabia isso. É só para reforçar uma crença que já tem. Verdade. Né? E não se abre para explorar outras possibilidades. É então, verdade. eu acho que é olhar efetivamente com olhos novos, tentar se colocar no papel do outro, né? De, olha, como é que efetivamente isso... Como é que o meu aluno vê, como é que isso impacta a minha prática, mas não se fechar para as Sim, e possibilidades. ter essa noção, né? Eu volto para a questão da awareness, né? Que essa criticidade, essa sensibilização. Porque um dos grandes problemas de quem não tem noção é que se você não tem noção, você não tem noção que você não tem noção, né? Exato. Então, assim, você sempre acha que você sabe tudo, né? Que, assim, você conhece alguém e fala assim, meu problema é que eu não tenho noção. Não existe, assim. Você nunca ouvi isso. Exato. Você vê todo mundo falando, aquela pessoa não tem noção, mas quem vai falar para ela? Ninguém. Então, a pessoa vive o mundo, vive a vida achando que ela, que ela tem noção de tudo, mas não Pois tem. Então, muitas vezes a gente encontra, assim, em processos, iniciativas de desenvolvimento profissional, gente que fala bonito, assim, eu vim aqui para aprender. Mas, na verdade, assim, a pessoa está buscando só a validação do que ela já acredita, né? Então, quando você fala uma coisa que destoa, ou ela traduz aquilo para uma crença existente. Então, acho que o grande papel do formador de docentes, né? Quem trabalha com capacitação, com educação profissional, é conseguir sensibilizar cada profissional para que ele consiga se olhar dessa maneira crítica, que o Sérgio já falou várias vezes, que eu acho que é fundamental, porque vai ser a base de tudo, a ponto de perceber, meu Deus, eu achava que eu sabia tudo. Eu percebo que eu tenho uma resistência que eu ignorava. Eu sou resistente. Porque a partir dessa sensibilização, na hora que você revê a sua relação com a profissão, a sua relação com o conhecimento, a sua relação com os seus alunos, e começa a descobrir um lado, né? Tem uma janela de Johari que fala que você tem os seus lados ocultos, né? Sim. Então, na hora que você começa a entrar em contato com aquele lado que está ali cego, que você não vê, é onde o desenvolvimento realmente acontece. Que é você, assim, chegar num ponto que você fala, eu não tinha visto isso. E isso é muito mais potente, é muito mais eficiente quando ele transcende o conhecimento concreto, quando ele vai além da habilidade que é fácil de ser percebida. Sim. O desenvolvimento real do professor... Seja algo que está na essência dele como tá pessoa. Exato, está na base. Porque você pode aprender 30 técnicas novas e continuar sem noção de como o seu comportamento impacta as relações, o quanto que você está aberto, o quanto está flexível, você vai só acumulando ali coisas muito tangíveis, né? Sim. E o desenvolvimento real, ele acontece quando ele vem propulsionado, assim, por essa área do ser mesmo, né? Do existir e desse autoconhecimento que permite que você, então, identifique os conhecimentos, as habilidades concretas que você precisa para ser um profissional melhor. Ao invés de só olhar e falar, isso eu já sei. Pois Ai, que bom, eu sempre pensei assim, né? Eu falo que o povo adora pedir feedback. Eu aprendi isso, O povo adora pedir feedback até que recebe, né? Todo mundo fala assim, queria mais feedback, eu quero feedback. Aí você vai dar feedback, a pessoa fica enfurecida porque você deu feedback diferente daquilo que ela imaginava. que ela queria, E aí fica bem complicado você desenvolver, né? Se você só quer ouvir o que você já sabe ou o que é bonito, fica complicado. A gente brinca no CNA aqui, dizendo que tão importante quanto as respostas são as perguntas. Às vezes até mais importante, né, Sérgio? Exatamente. Então, pegando o gancho na fala do Vini, a questão do feedback, não é à toa, né, que tem uma arte, tanto, né, tem vários cursos, tanto no sentido de você dar o feedback, mas principalmente no sentido de você receber esse feedback. Como é que você recebe isso? Como uma fonte para realmente te alimentar no sentido de, poxa, é verdade, eu nunca tinha pensado nisso. E como que eu posso mudar isso? Como é que outras pessoas fazem isso? Como é que
como é que o mundo lida com isso? Então, eu acho que tem pessoas que encerram o questionamento, né, no momento que recebem esse feedback, e eu acho que essa é a coisa mais triste, porque Sim. esse é o grande momento de você fazer perguntas, né? E principalmente de pedir ajuda. Eu acho que isso, infelizmente, na nossa área, os professores ainda são muito fechados, né, no sentido de compartilhar a sua prática. A gente tem é corrente, é usual as pessoas participarem de cursos, mas abrir a sua sala de aula para um colega, olha, vem assistir a minha aula e Vamos trocar. Vamos trocar, eu quero ouvir. Vamos compartilhar. Você diz o que você achou, o que eu poderia fazer melhor. Exatamente. E vice-versa. Então, eu acho que de livre iniciativa, eu acho que isso ainda é uma um profissão, tabu. É uma profissão naturalmente solitária, né? Então, eu acho que, assim, é muito Mas você acha que isso tem a ver com a autoridade que o professor tinha na sala de aula, né? Fechava a porta, ele era... eu acho que tem um pouco disso, de certo tabu de alguém falar que talvez o que eu estou fazendo não seja tão bom assim. Não, como eu acho que eu sou professor. Sim, eu acho que o tabu super existe. Eu não acho que vem da autoridade, porque tem uma coisa que é bem complicada no nosso momento, país, né? Assim, na nossa história mesmo, é olhar o professor. Faz muito tempo que o professor não é autoridade, pois né? Então, eu acho que vem muito dessa ideia de fechar a porta e estar sozinho. Então, da solidão. E com isso você acaba desenvolvendo um ego, digamos, que se autovalida. Então, assim, você vê e fala, isso está funcionando. Então, ninguém pode falar que não está funcionando, porque eu estou aqui todo dia. E só você está ali. Eu vejo, isso funciona, né? Então, e com isso também a gente não desenvolve a prática de compartilhar, porque, por exemplo, você pensa em outras profissões, é muito comum você trabalhar do lado de alguém. É né? verdade. Você parar e falar, vamos tomar um café ali? O professor, ele se cruza, muitas vezes, em momentos extremamente curtos e, na maior parte das vezes, para fazer alguma coisa, para trocar o material. Então, essa questão dessa construção colaborativa, se a organização, a escola, a universidade, o centro de idiomas, não cria oportunidades para que essa troca aconteça de uma maneira natural, orgânica, espontânea, é muito fácil o professor cair na armadilha de chegar da sua aula e ir embora. Então, ele, apesar de pertencer a um coletivo, né, a um grupo, ele não se sente parte desse grupo. E, como consequência, eu acho que vem tudo isso. Ele não quer dividir, ele cria uma autovalidação, porque não recebe input, né? Não recebe um feedback, um suporte consistente, ele acaba vivendo a sua própria prática. Então, a gente tem uma série de desafios, assim, eu acho que é bem desafiador ser professor, né? Sim, é verdade. Nesse sentido, é bem interessante. Agora, Vinícius, você tinha falado sobre coisas que são tangíveis para o professor e que, às vezes, as pessoas olham para esse lado muito mais rapidamente do que para aquilo que está por trás, né? E nesse sentido, em muitas profissões, quanto mais você se qualifica, maior é a sua remuneração. Com o professor de inglês, vocês percebem isso no mercado? Não. Na verdade, assim, melhor a remuneração já começa com esse questionamento, né? Assim, tipo, qual que é a melhor remuneração? Porque o professor não tá, né? Bem assim, remunerado. Né? Então, o que é uma melhor remuneração? Então, talvez ganhe um pouco mais, talvez. Mas não acho. Eu acho que a gente ainda tem muito para trabalhar na questão da valorização do professor, seja a valorização pelo respeito pelo trabalho mesmo, ou a valorização financeira, né? Uma valorização mais conceitual, digamos, né? De olhar e falar, o professor tem um papel fundamental na construção de uma sociedade, na criação do cidadão do futuro, e também uma valorização que corresponda, seja traduzida a uma valorização financeira. Né? Então, eu acho que não. Agora, eu acho também... Porque tem uma coisa, né, gente? O desenvolvimento ou a formação contínua, muitas vezes vai exigir investimento financeiro. Sim. E quando o profissional... E eu não digo nem só para professores, eu digo no geral. Acho que qualquer profissional, em qualquer área. Se você não tem o retorno financeiro de algo que você está investindo, chega uma hora que você não consegue mais ficar investindo. É super paradoxal, porque, porque a gente... Não é uma visão maniqueísta, né? Não dá para simplificar. Claro. Porque o professor tem uma super responsabilidade também, porque na essência de trabalhar com conhecimento e com aprendizado, a gente espera que esse profissional
goste do conhecimento do aprendizado. Sim, Né? Tem várias pesquisas, uma que eu gosto muito, que é de Hall e Simmerl, que eles fizeram nos Estados Unidos com uma série de professores, que eles chegaram na conclusão de que uma das profissões que mais resiste mudar e aprender é professor. Então, existe esse dado científico de que o professor não gosta de aprender, não gosta de mudar. Então, isso acontece também. Sim. Por outro lado, e aí, né, quem veio primeiro, o ovo, a galinha, né? Será que o professor tem essa certa resistência a mudar e a aprender porque ele não sente que ele é valorizado por isso? Né? Acho que isso é uma discussão bastante ampla, bastante complexa. Mas é um paradoxo enorme, porque o professor deveria estar aprendendo e deveria ser reconhecido por isso. Sim. Mas, ao mesmo tempo, se ele faz isso só pelo reconhecimento financeiro, você está desconstruindo a essência da motivação que deveria estar por trás desse aprendizado contínuo. Claro. Então, assim, eu acho que é algo bem complicado, mas que a gente tem que conversar. Tem que conversar, né? A gente tem que ver porque- por que isso acontece. Porque quando a gente né? fala em valorização do professor, ela tem que ser em todos os aspectos, como para qualquer profissional. Se para um médico, né, pegar uma profissão que teoricamente tem uma valorização financeira maior do que a do professor. Se para um médico, conforme você vai avançando na sua carreira, nos seus níveis de desenvolvimento, você faz uma especialização, uma segunda especialização, você tem um retorno geral financeiro acompanhando, para o professor, se isso não acontece, de certo modo desmotiva. A gente tem o caso também que o bom professor, ele sai da sala de aula, né? Pois Para é. você receber mais, para você ter este crescimento profissional, você sai... A construção maior é muito complicada. Né? Porque você pega os melhores professores com melhores resultados e transforma em coordenadores, em diretores. Em secretários, e pessoa por que vai fazer material Sai da aula. didático. É verdade. Então, assim, o professor de sala de aula, muitas vezes, ele tem um teto, né? Tem um teto do quanto que ele pode ganhar. E aí, se ele tem uma ambição, uma necessidade ou a possibilidade de ter maiores ganhos financeiros, a gente pode até argumentar que, mas numa posição dessa, o alcance é maior, tem um impacto maior social. Podemos Sim, certamente ter essa Sim, discussão. é uma leitura. Mas a verdade é que os bons professores tendem a sair da sala de aula. E isso é uma perda enorme. Assim, Sim. e é uma construção que já está muito consolidada, né? Eu queria contribuir para essa... Concordo plenamente com o que o Vini está dizendo e eu acho que a gente tem um grande parceiro de negócios, o professor Cláudio Queiroz, que diz o seguinte, tem um livro chamado Seu Terço. Né? Tudo na vida tem o seu terço. Então, tem o terço do professor, sim, né? Que tem que ser investigador da sua própria prática e aí correr atrás das questões referentes ao universo no qual ele trabalha. Eu acho que tem o terço da escola, da Sim, instituição, sem dúvida. de promover momentos para que isso ocorra e promover momentos, se isso quer seja da perspectiva de abrir espaço na agenda de trabalho dele para que isso ocorra, de abrir espaço financeiramente para que isso ocorra. A gente sabe que muitos desses cursos não são baratos, não são... Então, é aquela velha questão, né? Entre eu querer e conseguir, há um hiato aí, né? Sim. Então, como é que a escola, como é que a instituição pode também ajudar o professor nisso? Lembrando sempre que, mais uma vez, quem efetivamente entrega a qualidade dessa instituição, além do currículo, é ele, né? O professor não tem como a gente... Não tem mágica, Claro. né? Uma coisa é... A gente brinca... no Departamento de Educação e de CNA, dizendo que assim, o que estraga o bom planejamento de aula é o aluno, brincando, né? Mas, mais uma vez, o que vai estragar o currículo de uma dada escola ou a proposta de uma dada escola é justamente a qualidade do profissional que está lá para fazer isso Sim. se materializar. No papel, tudo funciona. Claro, mas é o Tudo é professor lindo. que está no chão da sala de aula Né? para fazer acontecer. Então, como é que acontece esse diálogo entre a instituição e o profissional, né, no sentido de entender quais são, primeiro, de promover este momento para que ele reflita sobre a necessidade dele de continuar estudando, de identificar quais são os pontos de desenvolvimento na carreira dele que ele precisa, sobre os quais ele precisa atuar, e como é que a instituição apoia isso. Como é que a instituição... Porque, por mais absurdo, a gente já participou de eventos nos quais eu já ouvi de líderes de escolas dizendo, não, eu não vou
treinar, eu não vou capacitar essa pessoa porque ele vai embora. Ah, sim. E você fala, mas... Oi? Então, Ou custa caro demais, não vale a pena. né? Então quando a instituição ou o profissional começa a ver isso como custo e não investimento, aí eu acho que alguma coisa está errada, né? Então, eu acho que tem o seu terço. Cada componente desse ecossistema tem um papel. E eu acho que o grande desafio, né? E aí eu estou falando da perspectiva de gestor, né? De uma rede, é como é que eu faço, como é que eu crio uma arena no qual a necessidade, o interesse do professor conversa com a necessidade, né, da instituição, ou de alguma forma tem pontos de tangência aí, né, de tal forma que ambas as partes possam se ajudar, né, porque ao fim e ao cabo é isso que a gente quer, né, a escola, a instituição, ela é o ponto de apoio para que a prática do professor aconteça efetivamente, Sim. né? E como é que ela pode apoiar isso, como é que a gerência, enfim, a direção pode apoiar esse professor nesse desenvolvimento de tal forma que seja significativo, porque também, senão, o que acaba acontecendo, muitas vezes a gente vê isso em instituições que propõem programas de desenvolvimento que não falam com a prática do professor. Sim. Então, você tem que fazer isso. E acaba nem sendo, né, desenvolvimento, na verdade, Exatamente. né? Acaba sendo um acúmulo de conhecimento, talvez, acúmulo de informação, né? Pois é. Porque o desenvolvimento mesmo, assim, para você se desenvolver, você tem que ter um resultado melhor do que você tinha antes. Exato, né? tem que ter, de alguma forma, uma Mas progressão. é uma relação dialógica, né? De ouvir ambas as partes, de não ser top-down. Não, você vai engolir isso, né? Então, obviamente que a direção tem que tomar algum tipo de decisão, mas essa decisão ela tem que ser alimentada pela base, né? No sentido de E dizer, reconhecida, né? Exatamente. Tipo, isso realmente me impacta, né? Eu acho que a Tem que palavra... haver uma troca, né? Um compartilhamento entre as duas esferas, nesse E a palavra caso. desenvolvimento eu acho que é fundamental, porque ela acaba sendo usada de maneira meio que muito solta, muito irresponsável, né? Porque desenvolvimento profissional mesmo, desenvolvimento do profissional, né? Ali das pessoas, é algo que impacte a sua prática de uma maneira real. E a gente acaba falando muito de, às vezes, usando desenvolvimento, mas fazendo treinamento, né? Então, a gente treina as pessoas. Elas não saem necessariamente melhores, elas não saem desenvolvidas, elas saem treinadas para fazer determinada coisa. São coisas diferentes. O desenvolvimento, ele dá resultados maravilhosos. E é isso que é muito fascinante, porque, assim, pessoas que têm sucesso, que têm reconhecimento, que são pessoas desejadas, assim, tipo, você quer trabalhar com aquela pessoa, são pessoas que se desenvolvem. Só que muitas vezes falta essa percepção, tanto da organização quanto do professor, do que é desenvolvimento. Então, você tem professores, por exemplo, que falam assim, mas não compensa eu me desenvolver. E você vai olhar a história, né, daquele profissional, ele está só acumulando informações, acumulando certificados. Ele não muda de uma maneira a prática dele, a convivência dele, o profissionalismo dele, de forma a ser percebido como algo melhor. E as organizações, muitas vezes, cometem o mesmo erro. Então, elas falam assim, nossa, a gente investe em desenvolvimento e não dá resultado. Mas, no fundo, é treinamento, né? Ou seja, uma repetição. Repetir determinadas estratégias, técnicas e tal, que não fazem com que o profissional se desenvolva. Ou seja, que ele possa refletir também sobre a própria prática. E às vezes o que eu sinto é que, assim, muitas vezes essas pessoas, enfim, esses profissionais não sabem nem por que estão ali. Então, e mais uma vez, né, a gente sabe se não é significativo, se algo não é significativo para o aluno, e a gente sabe que as chances dele aprender são muito menores, por que isso é diferente com o professor? Sim. Pois é. Então, é por isso que eu acho que essa relação... E aí volta em tudo que a gente falou anteriormente, né? Tem indicadores para a gente poder entender e olhar para isso de tal forma que não seja uma coisa unilateral. Eu acho que você tem que fazer isso, tá? Mas eu não acho. E aí, enfim, fica no impasse, não tem clareza, as decisões são tomadas arbitrariamente, ou às vezes não, são decisões que são ponderadas, mas isso não é comunicado para o professor, ou ele não é envolvido no processo de como isso vai ser feito. Então, ele não vê sentido. E ao não ver sentido, as chances de que isso não tenha um sucesso tanto para o professor quanto para a instituição
são maiores. E, mais uma vez, sem não vira desenvolvimento. Exatamente. Né? Vira mais um curso, vira mais um conhecimento específico. Um fardo, né? Um fardo, muitas vezes, mas não desenvolve. Né? Eu acho que a gente precisa olhar de uma maneira bem mais estratégica para o que é desenvolvimento. E aí, eu estou até aqui pensando assim, nas coisas que eu já ouvi assim, historicamente. Tem muita instituição que prefere, às vezes até conscientemente, muitas vezes inconscientemente, que o professor seja realmente treinado, porque se você desenvolve, você perde, né? Porque ele cresce mais do que a instituição. É um pensamento, às vezes, pobre dos empregadores, de uma maneira geral. Acho que em todas as áreas. Já ouvi né? isso Não diversas vou treinar vezes. meu funcionário porque ele vai crescer e vai mudar de vai ficar maior emprego, do que esse cargo dele, Isso. vai querer mais coisas. Vai querer mudar de emprego. Então, eu vou dar um treinamento, tipo, como você usa aqui esse vídeo. Você entender, você não precisa nem entender, você só faz igualzinho ao que eu tô te falando, né? E aí, se eu faço você pensar mais criticamente, começar a questionar, realmente se desenvolver, eu posso te perder. E eu acho que na educação a gente acaba encontrando isso muito, né? Porque a rotatividade de profissionais é grande, tem realmente uma movimentação muito grande e você tem uma demanda muito maior do que oferta. Né? Não existe, assim, professor que fica desempregado anos, né? Sem encontrar... Pois é. Aliás, a gente tem até o contrário. Muitos profissionais de outras áreas que ficam desempregados e se tornam professores. Isso, porque afinal de contas tem demanda. Só aula, né? Assim, trabalhando, só tá dando aula. Só tá dando aula. Às vezes nem sabe falar inglês direito, tá lá. Isso acontece muito. Eu acho que tem uma pessoa que fala isso, né? A Sylvana Richardson fala isso. Ela tem essa teoria, não é só dela, mas ela ecoa essa teoria e eu acho que faz muito sentido, de que um dos maiores desafios que a gente tem no nosso segmento é o fato de que a demanda é maior do que a oferta. Então, assim, a dificuldade de implementar... Devia ser o oceano azul e a gente se afoga muitas vezes, não é? Porque você acaba tendo que dar um jeitinho. Então, assim, você acaba aceitando quem não está tão preparado. Você e o professor, muitas vezes, também acaba sendo vítima disso. Então, eu não vou fazer esse curso, porque se eu não tiver esse emprego, eu vou ter outro em outro lugar, que não vai exigir que eu tenha esse certificado, que não vai exigir... Então, e a gente está vivendo, gostaria de deixar isso registrado aqui neste momento, que a gente está vivendo um momento muito crítico na nossa sociedade, porque ninguém mais quer ser professor. Então, se a demanda já estava maior do que a oferta algum tempinho atrás, com as faculdades fechando as suas portas para cursos de letras e pedagogias, porque a juventude não olha para o ser professor como uma profissão aspiracional, interessante, minimamente gratificante, daqui a 15, 20 anos... A gente vai ter um problema seríssimo. Ninguém sabe dar aula. Aí realmente vai ser, assim, qualquer pessoa que sabe minimamente daquele assunto, você põe numa sala de aula e aí você transforma a educação naquilo que ela não é. As pessoas pensam que educação, que ensinar é passar conhecimento, é passar conteúdo. E isso é o que diminui a nossa prática. Pois é. A gente tem isso reforçado pelas próprias faculdades de outras áreas, né? Então, você tem no marketing, por exemplo, o professor de marketing não é professor. Ele não sabe, ele ganha o título de professor porque ele é especialista. Foi colocado ali. Ele sabe do conteúdo. Então, a gente acha que educar, que ensinar é passar conteúdo. Pô, me dá um livro que eu leio. Dar uma aula, tem todo um desenho instrucional, tem pedagogia, tem didática, tem toda uma fundamentação que transcende o conteúdo. Né? O conteúdo é o objetivo final. Como você vai levar o aluno para aquele conteúdo é o que faz a nossa profissão. Mas a gente ainda enxerga o ensinar, esse processo, como um mero passar conteúdo. Eu tenho que passar conteúdo. Justamente porque está calcado nesse modelo conteudista. Super conteudista. Né? Então, eu entreguei o conteúdo importante. E a gente sabe que hoje em dia isso não dá mais... Não funciona mais. Não funciona mais. A gente tem as nossas crianças, os nossos alunos, é uma outra forma de ver, viver e compreender o mundo. A empresa, tudo, né? As instituições. Tudo mudou. Mas não mudou. Os pais não mudaram. O pai ainda quer a página 23. Se o professor não cobre a página 23, o pai vai reclamar. Por que pulou a página 23? Cadê esse conteúdo? Eu acho que, assim, o mundo mudou e a educação não acompanhou. A cabeça dos pais muitas vezes não acompanhou. E aí, como consequência, a gente tem esse reforço conteudista, que é o exercício 1, 2, 3, 4, 5. E a gente limita essa geração de crianças que já vem muito mais antenadas e que tem que ficar ali.
Página 1, 2, 3. E você precisa de um professor muito preparado, muito bom, para conseguir fazer com que esse processo, para essa criança que está num mundo bombardeada de informação, um mundo super dinâmico, para que essa criança consiga se envolver com o aprendizado, não como uma obrigação, como um trabalho. Como uma prova que tem que fazer e tem que tirar uma nota. Sabe? Você vê muitos professores, coitados, meio que subornando o aluno, assim, presta atenção que isso vai cair na prova. Ou seja, o resto não importa, né? Não, isso, ao isso contrário, no sentido do aluno, o professor não saber lidar com a provocação do aluno. Porque às vezes, num dado tempo, o aluno vai saber mais que ele. E tudo bem. Porque a gente não passa conteúdo, né? Legal. A gente desenvolve outras coisas, desenvolve, né, teoricamente, nesse processo Deveria de educação, ser assim, o seu foco é na autonomia do aprendiz, para que ele consiga, inclusive, de repente, saber mais do que você, né? Então, mas a gente, para conseguir desenvolver a autonomia, a gente tem que ter profissionais que já são autônomos. Para desenvolver pensamento crítico, você tem que ter profissionais que pensam criticamente. Para você desenvolver habilidades socioemocionais, que é uma das palavras do momento, você tem que ter professores que sejam minimamente equilibrados socialmente e emocionalmente. Sim. Né? As condições de trabalho, muitas vezes, nem permitem que esse professor não esteja passando por um burnout enorme, por uma depressão terrível, por uma falta de motivação. E aí, além de tudo, vem essa cobrança para esse profissional que foi treinado para passar conteúdo e, de repente, vira e fala assim, olha... E você que está aí lidando com a sua depressão, com a sua crise de ansiedade, tudo, tem que desenvolver resiliência nos seus alunos. Boa sorte, beijo, Feliz Natal. Não dá, entendeu? É muito complicado. A gente tem uma série de discussões muito profundas. É muito profundo. É tão profundo que esse nosso podcast não vai dar conta, gente. Tá uma delícia esse bate-papo. Mas a gente tem que encerrar o nosso programa de hoje, né? Acho que fica aqui, acho que todos os nossos ouvintes vão querer ouvir mais vocês, né? E eu espero de verdade que os nossos professores, os diretores que estejam ouvindo, reflitam sobre o que a gente comentou aqui, porque... nós não estamos transmitindo conteúdo aqui nesse podcast. A nossa ideia é debater, gerar uma reflexão sobre o nosso dia a dia, as dinâmicas da sala de aula e especialmente sobre o professor, né? Esse profissional que tem tantas demandas e tantos desafios, né? Eu quero agradecer muito ao Vinícius, ao Sérgio. Vocês querem se despedir dos nossos ouvintes? Queria agradecer essa oportunidade, essa iniciativa maravilhosa, que a gente tenha muitos fóruns para falar sobre educação, os desafios que a gente enfrenta. Foi uma delícia falar com o Sérgio aqui. Estou muito honrado. Eu também agradeço o convite e é sempre um prazer conversar com o Vini, né? Além das conversas que a gente sempre tem. Agora gravadas, né? Agora gravadas. Agora registradas no mundo, né? E a última mensagem sendo consistentes com o que a gente falou, eu espero que isso, mais do que respostas, façam com que as pessoas tenham mais perguntas, né? E perguntas que ajudem tanto o professor quanto as instituições a entregarem o que é melhor para o aluno. Que bom. E aí, pegando o gancho do Sérgio, eu me despeço de vocês dizendo, enviem perguntas para nós, escrevam para o CNA na Escola, que a gente vai lendo aqui, criar um fórum de debates nesse nosso podcast. Eu agradeço e aguardo vocês no próximo episódio. Você ouviu mais um podcast CNA na Escola, o ensino de inglês com voz própria.